Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje dia 23 de maio de 2022. Espero que todos tiveram um ótimo final de semana, aproveitaram bastante, porque essa semana pode ser uma semana bem interessante, né? Não pelos dados que teremos essa semana, que vocês podem ver os principais da semana, né? Teremos aqui o PCE, né, dados de inflação dos Estados Unidos, enquanto a renda pessoal. Teremos também a atas da última reunião do Fed, né, também. Então, uma semana um pouco agitada enquanto aos dados, mas realmente, né, o que está acontecendo também, que não podemos descartar, é essa mudança de comportamento, não apenas na parte técnica, mas também na parte fundamental, né? E neste final de semana tivemos aí a Christine Lagarde, que é a governadora do Banco Central Europeu, dizendo, né, que aumentar as taxas de juros em julho é algo que é bem possível. E o que a gente está vendo é essa comunicação, né, entre o Banco Central com os mercados, algo que é bem atualizado pelos bancos centrais, né? A gente viu o FED fazendo a mesma coisa, demorou, né, algumas semanas ou até alguns meses, né, tendo ali vários membros do seu banco central é, dando ali, né, dicas, né, alertas que realmente concordam em aumentar as taxas de juros, para que quando chegasse realmente o dia oficial deste aumento, não pegasse o mercado de surpresa. E a gente está vendo agora o Banco Central basicamente fazendo a mesma coisa, né? A gente já viu vários membros do Banco Central Europeu, né, dizendo a mesma coisa que a Christine Lagarde, alguns até um pouco de uma forma um pouco mais violenta, né, querendo aumentar as taxas de juros por 50 pontos base, né, algo que a própria Christine Lagarde, com os seus comentários deste final de semana, diz que isso não é muito possível, né, ela vê o Banco Central não indo numa direção tão agressiva, dessa forma que 25 pontos base já é o suficiente para começar a aumentar as taxas de juros, né? E a gente não pode esquecer que o Banco Central Europeu é um dos poucos bancos centrais que tem tentado não aumentar as taxas de juros, né, pelo risco que isso pode trazer para a economia. Não podemos esquecer que aumentando as taxas de juros, né, isso acaba com o crescimento economicamente, né? Então, o que está tendo, né, algo que a gente já falou várias vezes, é que os bancos centrais estão tendo que aumentar as taxas de juros, mesmo não querendo, mas para combater a inflação, que também é outro elemento, né, econômico que também destrói o crescimento econômico ali que está ocorrendo, né? Então, isso é bem interessante e com esses comentários a gente pode ver que hoje, né, olhando os gráficos agora, a gente pode ver que um dólar um pouco fraco hoje e o euro é uma moeda bem mais forte hoje, né? Hoje vocês podem ver que a gente quebrou acima do 0,6 hoje, indo para essa direção do 0,650. E não podemos esquecer, né, que esse 0,50, galera, a gente já discutiu sobre eles, sobre este nível, né, várias vezes, né? Sem contar que foi abaixo do Covid, né, que quando a gente teve aquela grande queda no euro, foi ali que a gente parou, e sem contar que no dia 5 de maio a gente tocou lá e rejeitou. Então está servindo realmente como uma região super forte de resistência. Tá? Então vocês podem ver que a gente agora está testando realmente essa alta, e essa região agora, né, vai ser super interessante ver o que acontece aqui agora. Lembrando que a gente também está chegando nas médias, né? Então realmente é uma tentativa, né, super interessante ver o que o euro faz nessa região aqui do 0,650. Mas o que está levando o euro para cima realmente é esse preparativo, né, esse sinal que realmente o Banco Central Europeu está ligando ali os motores para aumentar as taxas de juros, tá? Enquanto a inflação, né, a gente vê que a inflação está 4 vezes acima da meta do Banco Central Europeu, que é de 2%. É, e lembrando que a Christine Lagarde tem que aumentar 50 pontos base para levar a taxa de juros em positivo. Lembrando que a taxa atual no momento é de menos 0,50%. Tá? Então a taxa de juros, a taxa do depósito, né, da zona do euro é em negativo. Então vai ter que levantar ali, aumentar a taxa de juros 2 vezes para que volte, né, para o zero novamente, tá?
Então, mercado pegando esses comentários, né? Isso eu já avisei vocês, né? Sobre, né, se o banco, quando o Banco Europeu viesse, né, com esses comentários sobre essa vontade de mudar as taxas de juros, se realmente isso iria afetar o euro de uma maneira bem positiva, e a gente vê isso acontecendo, né? Agora, se realmente eles manterem, acredito que vão, né, permanecer agora com essa direção de querer aumentar as taxas de juros, eu não duvido, viu, galera, do euro realmente subir bem mais, tá? Eu sei que a gente está bem alto aqui, mas, né, com essas razões fundamentais, realmente o euro tem e pode sim subir bem mais do que isso, tá? É, tudo vai depender realmente do que eles continuarem a falar e o que eles vão fazer ali no meio do ano, tá? Entre junho e julho, tá? Principalmente em julho, né? Realmente vai ser bem interessante. Se realmente continuar isso, o que a gente vai começar a ver é um Banco Central europeu começando uma nova caminhada em aumentar as taxas de juros. Já do outro lado, né, a partir do dólar, a gente já vê um Fed que já aumentou a taxa de juros algumas vezes, né? Querem aumentar mais? Querem. Mas não se esqueça, né, que a expectativa do mercado enquanto aos Estados Unidos já está lá no topo. Né? Se fosse para a gente colocar em um gráfico aqui a expectativa do Banco Central dos Estados Unidos, né, e lembrando que aqui o mais alto no gráfico, digamos, é uma expectativa de realmente continuar aumentando as taxas de juros e tudo mais, vocês podem ver que se fosse para colocar uma curva, né, a gente já está aqui no topo. Então, qualquer fala ou qualquer ideia do Banco Central dos Estados Unidos dizendo que eles vão dar uma pausa, alguma coisa assim por causa da queda dos índices, por exemplo, vocês vão ver que já vai pegar um mercado, já vai ser algo bem decepcionante, né? Não vai deixar o mercado tão feliz assim, porque a expectativa que eles continuam é bem alta no momento. Lembrando que o Banco Central Europeu, a gente pode dizer que, né, está começando a subir, né? Tem muito mais ainda a falar, a fazer e tudo mais. Então, algo bem interessante, né, na parte fundamental, a gente anotar aí, tá? Sobre o euro, tá bom? Mas o fechamento de hoje eu acho que vai ser algo chave, né? Algo super interessante, fechando acima do 0,635 ou até o do 0,650, né? Eu não duvido do euro começar uma tentativa, né, de uma correção. A gente pode até colocar um FIB aqui no diário, ó, né, da alta que fizemos ali no dia 31 de março. De março? Isso. E colocando aqui nas baixas, vocês podem ver que o 38,2 está lá na casa do 0,7, né? Então, o 0,700 realmente bem interessante ver o que acontece ali caso a gente chegue, tá? Na verdade é 0,668, né? Corrigindo o FIB aqui que eu coloquei, 0,668. Né? Então começa a ser bem interessante também, onde tem as médias, onde também tem o ATR do dia, 0,6 e também 0,7. Mas entenda que o euro não está subindo porque só por causa de, sei lá, posição no mercado. É mais pelo fato de razões fundamentais, tá? Então, um pouquinho de cuidado e contra isso, né? E eu já tenho falado sobre o euro, né? Eu falei para vocês, ó, se vocês querem comprar dólar, não faça contra o euro, né? Isso eu tenho avisado vocês já faz alguns dias. Então, isso mais do que nunca agora, né? Fica ainda mais complicado querer talvez vender o euro, tá? Eu acho que qualquer oportunidade de queda no euro pode ser oportunidade de compra, na verdade, tá? Então fique de olho nisso. Enquanto outras notícias, galera, não temos outras, tá? Que tenha afetado tanto o mercado assim. Então a gente vai focar um pouco mais na parte técnica agora. Algumas coisinhas que eu quero compartilhar com vocês. Já o dólar, galera, tá testando também essa zona de suporte que a gente tem falado bastante, né? Que é essa região do 102,30 mais ou menos, né? Então aqui realmente bem interessante. Eu acho que o que é mais provável que aconteça agora hoje, né? É que talvez ele faça uma nova baixa, né? Você começa a estopar uma galera aqui, na minha opinião, tá? Eu acho que isso é bem provável, mas focando aqui no diário agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um FIB aqui de correção, lembrando que a gente formou um range, após romper esse range a gente realmente ligou o turbo aqui para cima, então o que a gente pode fazer? Pegar essa baixa desse range, colocar lá no topo, e vocês podem ver que o 38,2 está no 102,20, tá? Algo que é bem interessante, tá bom? Pra gente anotar, então fique de olho neste nível, que não estamos longe, né? Muito perto inclusive, mas o que a gente também pode fazer aqui no 4 horas já
vamos... A gente pode pegar esse FIB aqui, ó, dessa última ida para cima, colocar, olhar os FIBs retrações, a gente pode ver que o primeiro aqui é no 101,63, então esse pode ser o próximo nível de interesse aqui no dólar. E o que a gente também pode ver aqui, eu não gostei muito desse, porque parece um ombro, cabeça ombro aqui, mas o problema, tá vendo? O da direita, da esquerda tá até legal, cabeça, mas o da direita aqui, vocês podem ver que é algo bem mais curto que o da esquerda e bem menor, né? Então, eu mesmo não operaria, eu ficava olhando muito isso, mas a gente pode usar isso como referência, tá? Então, se a gente colocasse, medisse o alvo do Head and Shoulders, né? Desse ombro, cabeça, ombro, seria nessa região aqui do 101,50. Então, a gente pode ver que mais ou menos essa região aqui pode ser bem interessante ver o que pode acontecer com o dólar caso a gente chegue lá, tá? Então, algo que eu tô de olho assim, os níveis são esses, tá? Então, 102,20, depois 101,63, depois essa região do 101,50, né? Que é bem perto ali do segundo suporte, tá bom? Essa região aqui agora vai ser bem interessante o que acontece aqui, tá vendo? A gente acabou de quebrar, ó, essa baixa que fizemos aqui no dia 5 de maio, né? Vamos ver o que acontece aqui, porque, né? Não duvido também do mercado fazer isso aqui, tipo um rompimento falso, daí fazer uma correçãozinha, e daí talvez ou continuar a queda ou começar realmente uma reversão, mas o dólar realmente bem fraquinho aqui, né? Bem fraco nesse começo de semana, tá? Lembrando que essa baixa que a gente acabou de romper é a baixa que o que nos testou, tá vendo essa linha de tendência no semanal que a gente tinha conectado aqui, ó, nas altas, né, de 2017 e 2020, que foi a alta do Covid, a gente tinha essa linha de tendência, e essa baixa que a gente acabou de romper aqui, a gente pode ver no 4 horas, foi essa baixa que testou essa linha para o lado de cima, né? E depois a gente realmente pulou para tudo para cima. Então, realmente, esse rompimento aqui é algo que a gente tem que ficar realmente bem atento, tá? Na minha opinião. Agora, para eliminar um pouco dessa pressão do dólar, galera, só se o dólar realmente voltar acima desse 102,66 aqui, tá? Eu acho que realmente voltando aqui, aí começa a ficar um pouquinho mais interessante no dólar e tal, mas enquanto a gente permanece aqui, um pouquinho de cuidado, porque ainda pode ser que a gente venha buscar esses níveis aqui embaixo, aqui, começando pelo 102,20, que é o que a gente está quase batendo agora, viu, galera? Falta aqui, ó, 2, 3 pontos para tocar ali, tá? No 38,2 do diário que a gente anotou. Então fique com isso em mente. Euro a mesma coisa, tá? O euro agora, na minha opinião, grande nível para anotar aqui é esses 0,670 mais ou menos, que é o 38,2 também aqui do diário, tá vendo? Esse FIB pegando lá da alta de março que a gente adicionou, né? Com a baixa. 0668, então essa região que o euro está tocando aqui agora é uma região de resistência, tá? Então fica de olho nele, essa região que a gente está tocando aqui agora, tá? Vai ser nossa resistência para hoje, rompendo aí também, se continuar a subir, fica de olho então no 0700, tá? Outro nível que na minha opinião pode ser bem interessante, lembrando que aqui foi suporte e resistência bem no curto prazo, né, na queda, mas também é um número redondo e eu acho que é um número que pode ser bem interessante ver o que acontece hoje, tá? Então, se não segurar nessa região até no 0670, fique de olho no 0696, 0700, ok? Libra, mesma coisa, bem positivo, mas não positivo igual o euro, né? A gente pode ver isso no euro-libra, você pode ver que o euro-libra está positivo hoje, mostrando mais força no euro do que na libra, né? Então a libra numa situação um pouquinho diferente também, né? O Banco Central inglês também já aumentou as taxas de juros algumas vezes, já está numa situação um pouco mais complicada ainda, né? A inflação também quase em 10%, e o esperado é que neste ano ainda já alcance, né, 10%. O Banco Central mesmo já disse isso. Então a Libra chegando nessa região do 1,26 ainda, né? Falta um pouquinho para chegar aqui ainda, né? Mais ou menos 20 pips, mas é uma região super grande, né? Vocês podem ver que é o 38,2 também no diário, caso a gente chegue lá. Também foi essa região que a gente rejeitou uma, duas, três vezes, tá? Lembrando que essa terceira vez a gente fez um rompimento falso super interessante, né? Em cima das altas e depois reverteu. Então realmente essa região que a Libra está chegando aqui, para mim vai ser chave, tá? 1,2600 e depois mais ou menos 26,50, tá? A Libra, eu já prefiro, se fosse para mim comprar o dólar, realmente fazer na Libra, para mim faz mais sentido do que fazer no euro, tá?
tecnicamente tá bem legal ver o que acontece nessa região aqui, para ser bem sincero com vocês, tá? Nesse 1,26, 1,2650, é uma região que pode ser uma tentativa bem interessante, tá? Então, mais ou menos é isso. Deixa eu fazer outra coisa aqui também. Colocando o FIB aqui, ó, retração, vamos ver ela. Segundo alvo ali também. E depois só lá no 26,70, né? Então, realmente, níveis bem interessantes aqui na Libra, tá bom? Outra coisa também que a gente tem que falar é sobre os índices, né? Os índices aí nos últimos dias e semanas têm caído bastante. Sexta-feira fez uma nova baixa. Conseguiu até fechar em positivo, né? Na sexta-feira, como vocês podem ver, mas muito pouco, né? Mas teve uma queda realmente bem... É, teve uma queda bem interessante nessas últimas semanas. E vocês podem ver que a gente, né, conseguiu recuperar no final ali de sexta-feira, mas hoje já abriu, né, voltando para essa região dos 50% aqui novamente. Vocês podem ver que já teve uma pequena falha ali neste início de manhã, tá? Então, mais ou menos é isso, mas não se esqueça, né? A gente está olhando esse mercado como se fosse um canal de baixa, né? Tá funcionando super bem essa visão ainda. Então, enquanto a gente permanece, principalmente embaixo do 4.000, ainda vejo um índice ainda bem fraco, né? Bem de baixa. Lembrando então que se a gente for lá, a gente for perto do 4.000, é que a gente está chegando perto do topo, né? No topo do canal, também 618, né? Em uma região de suporte e resistência. Então, 4.000 para mim vai ser chave caso a gente chegue lá hoje, tá? Mas enquanto a gente está dentro desse canal, para mim é um mercado de baixa, né? E oportunidades para os vendedores estão sendo bem-vindas aqui, tá bom? Lembrando que a baixa que a gente fez, né? Exatamente na baixa que a gente fez aqui, ó, no PIP, foi exatamente no 38.2, tá vendo? No semanal, foi exatamente lá no 38.2 e sentiu essa defesa, né? Então, realmente o FIB funcionando aí, mas caso a gente comece a romper, né? Se começar a romper essa baixa aí também, aí sim começa a complicar um pouquinho mais, porque daí, galera, níveis só vejo lá perto do 3.775, 3.700, né? Então a gente está falando de uma quedinha aí, uma queda ainda mais interessante aí para baixo, tá? Então o índice, na minha opinião, ainda não mudou nada, tá? Só vai mudar realmente se a gente começar a romper esse canal, fechar fora do canal, segurar em cima dele, né? E depois romper esse 4.100. Rompendo esse 4.100 aí, realmente, para mim, é um índice que está formando uma base, tá? Enquanto isso, é um mercado de baixo. E isso se aplica para os restantes dos índices, tá? Na minha opinião, tá bom? Outros mercados que eu estou bem de olho também é esse ouro. O ouro está bem positivo, né? Fez uma base aqui no cerca do 1.800, né? Como a gente pode ver. Em cima do 1.600. No fechamento de sexta-feira, a gente também conseguiu fechar mais um dia acima da média período 200 no diário. E hoje vocês podem ver que a gente está voltando acima dessa região do 1.854, 1.855, tá? Que é algo que é bem positivo. Se a gente fechar acima, né, deste nível aqui no diário, principalmente, como vocês podem ver, vai ser um fechamento que pode ser que nos leve para a região do 1880 ou até para o 1900 novamente. Mas o que me chama ainda mais atenção é a prata, né? A prata, vocês podem ver que sexta-feira teve uma falha, né, uma dificuldade de passar do 22. Hoje vocês podem ver que voltamos lá de novo e né, estamos lutando para ficar acima do 22 mais uma vez, ok? Então a gente já está no 22,14, mas o que eu quero agora é esse fechamento diário acima do 22. Sexta-feira a gente não teve isso, né? Vocês podem ver que foi uma vela negativa abaixo do 22. Hoje está positivo, mas a gente não sabe ainda como vai ser, tá? Tendo esse fechamento finalmente acima do 22, pode ser um que realmente nos leve lá para o 22,70, 23, né? São níveis iniciais que eu vou ficar atento, tá? Mas uma zona de briga aqui, viu, galera? Então um pouquinho de cuidado, está operando nessa região, né? Porque é uma região forte de resistência. A gente não sabe o que vai acontecer, mas realmente deixa o mercado confirmar para a gente daí então entrar com mais convicção, tá? E tendo os índices subindo, também os commodities, né? A gente obviamente vê o dólar australiano tendo essa vantagem, né? O dólar australiano, galera, tá segurando super bem, principalmente nesses últimos dias. Por quê, Thiago? Porque a gente pode ver que na sexta-feira, por exemplo, a gente viu o SP500, o SP500 fazendo novas baixas, o dólar australiano, galera, segurando super bem, né? Então está começando a ter uma desconexão, que é algo que me lembra muito sobre o que aconteceu quando a gente estava mais ou menos aqui, ó.
fevereiro, mais ou menos, né? Quando o dólar australiano segurou suporte e tal, enquanto o índice descia, e quando o índice então resolveu subir, ele então subiu com ainda mais força. E é isso que talvez esteja já acontecendo neste par, tá? Então ele realmente está bem interessante. Essa volta acima, né, dos 70,50 e agora, né, segurando esses níveis, para mim é super interessante. Agora eu acho que é um nível que a gente está próximo de alcançar essa região dos 71,50. No diário a gente dá para ver isso muito bem, que também é o 38,2 de toda a queda. Então, para mim, ali, para quem comprou aqui embaixo, acho que ali é uma região que você deve pensar realmente em garantir um pouco desses lucros, tá? Porque ali realmente vai ser uma região super interessante. Agora, se fechar também acima dos 71,50, galera, aí eu não duvido da gente vir testar essas médias aqui no diário, que tá tudo na região dos 72,50, tá? Então fique de olho nisso, lembrando que, né, fez um certo zigue-zague nessa região do 70,00, né, mas depois que ele teve esse grande pulo no dia 20, ele meio que segurou acima, né, uma vela de indecisão e tudo, e hoje a gente rompeu essas altas, realmente não é novidade ver um dia bem positivo, mas vamos ver o que acontece, né, mas por enquanto bem positivo, né. Fique de olho no 71,50, eu mesmo não entrei neste par, eu estava torcendo para que ele fizesse uma nova baixa, né? E realmente nesse 6800 que a gente anotou no semanal, a gente não chegou lá, né? Não voltou mais lá, mas não se esqueça que para mim ainda ele tem perguntas para responder aqui nesse 71,50 e depois no 72,50, tá? Pode ser que ele faça a mesma coisa que fez aqui, né? Que foi o que? Foi descer, animar bastante a galera para depois vir fazendo uma nova baixa e aí, aí subiu com tudo, né? Pode ser a mesma coisa aqui. Descer, animar a galera, depois vir fazer isso aqui, depois voltar a subir novamente. Será que isso pode acontecer? Talvez, tá? Mas né, eu gostaria de ter comprado aqui embaixo. Comprar aqui agora, galera, muito cuidado, tá? Um pouquinho de cuidado mesmo, mas tá bem firme, tá bem forte, isso sem dúvida alguma, tá bom? Mesma coisa também o dólar da Nova Zelândia, né? Tá bem positivo, também voltando, mas lembrando que o dólar da Nova Zelândia é um pouquinho diferente, porque ele ainda tá chegando bem próximo agora dessa resistência no semanal, tá? Que é esse 6500 aqui, muito próximo agora, lembrando que também temos o 786 ali no curto prazo também nessa região. Então o dólar da Nova Zelândia, para mim, vai ser bem interessante ver o que acontece nessa região dele aqui, nesse número redondo do 6500, tá? É, grande nível no semanal, grande nível também no curto prazo, então vamos ver o que acontece aí. Mas enquanto, né, principalmente ele segurar esse 6550 para mim, ainda tem que ter um pouquinho de cautela comprar nessa região aqui, tá, galera? É um par que chama bastante atenção. Se fosse para mim vender um desses dois, eu com certeza faria contra o dólar da Nova Zelândia, tá? Não contra o dólar australiano, porque o dólar australiano está realmente bem firme, né? E é isso, galera. Enquanto já o dólar yen, rapidamente a gente está nessa região de suporte. Lembrando que a gente está vendo agora ele como esse range, né? Então a gente está entre o 127 e o 131. Basicamente é isso que eu estou de olho nele. Se você olhar ele no curto prazo, é, indo aqui por uma hora aqui para mostrar uma coisinha para vocês, vocês podem ver que a gente tem um possível linha de tendência aqui no curto prazo, tá vendo? Uma linha que está segurando ele mais ou menos, então talvez a gente rompendo e fechando acima dessa linha de tendência, realmente pode nos dar uma convicção melhor do que ele pode voltar lá para cima, tá? Mas outra coisa também que eu acho que muito comprador quer é ver ele também voltando acima do 1,28, né? Ele também voltando acima desse 1,2800 também pode ser algo bem animador para os compradores, tá? Mas esse 1,27 sendo aqui um grande nível, né? E pode ser que a gente esteja aqui também formando um triângulo, tá vendo? Então, algo para, né, não se esquecer aqui sobre esse dólar e yen, tá? E é isso então, galerinha. Alguns mercados que chamam bastante atenção, tá? Então tenha um pouquinho de paciência, também os fechamentos são bem importantes, tá bom? Mas várias oportunidades aí, né? A gente vê a volatilidade aumentando um pouco, né? Isso que me chama ainda mais atenção, tá bom? Então é isso. Amanhã temos outro Café com Forex e outra coisa. Não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá o link aí na descrição. Entre lá, um grupo grátis. Posto ali várias notícias, né, dados, informações que podem nos ajudar bastante na parte fundamental.
Então, todo mundo mais que convidado a entrar lá com a gente, tá bom? Muito obrigado, galera, e não se esqueça de também olhar nossos patrocinadores, nosso patrocinador, né, a Axie, corretora aí de Forex, todos esses mercados que a gente viu hoje, eles oferecem para a gente operar e muito mais. Então dê uma olhadinha lá, cria conta, né, eles aceitam até depósito via Pix já, algo que facilita bastante para os brasileiros, tá bom? É isso então, galera. Muito obrigado. Tenham um ótimo dia. Se cuidem. Tchau, tchau.